Caio recebeu um choque ao descobrir que o túmulo de sua mãe Ágata estava vazio. Decidido a desvendar esse mistério, ele optou por realizar a exumação do corpo. Para sua surpresa, além de não encontrar os restos mortais, também não havia nenhum atestado de óbito. Ele imediatamente procurou seu pai, que também ficou chocado com essa revelação. Ambos se questionaram como isso poderia ter acontecido, pois havia chorado sobre aquele caixão e sofrido intensamente com a morte de Ágata. Caio, então, confrontou seu pai, exigindo uma resposta para o que aconteceu com a sua mãe. O ricaço, protagonista da trama, não hesitou em expressar sua indignação diante dessa situação inusitada. O advogado de Caio aconselhou a mover uma ação contra Antônio, porque ele foi o responsável pelo enterro de Ágata, e instruiu a exumar o corpo para obter um teste de DNA com o intuito de comprovar sua filiação perante a justiça. No entanto, o médico que cuidou da falecida desaconselhou Caio a prosseguir com esse processo. Mesmo assim, ele ficou surpreso ao descobrir que o túmulo de sua mãe estava vazio. A ausência dos restos mortais de Ágata também logo se tornou uma notícia que alcançou os ouvidos do Todo-Poderoso de Nova Primavera, que também não conseguia entender o que havia acontecido. Ele havia passado a vida inteira sentindo falta do seu grande amor e agora se via diante dessa desconfortante situação. Nesse momento, uma reviravolta inesperada começa a se desenrolar na trama. Caio e seu pai unem forças para desvendar esse mistério, pois percebem que estão lidando com algo muito maior do que a simples sucessão de Irene. Uma rival vinda do mundo dos mortos se apresenta como um desafio significativo para eles. Determinados a encontrar as respostas, pai e filho embarcam em uma jornada para descobrir a verdade por trás da ausência dos restos mortais de Ágata. Diante desta situação angustiante, Caio decide buscar a ajuda do delegado Marino, exigindo que ele desvende o mistério envolvendo sua mãe. Com determinação, Caio expressa sua disposição em investir tudo o que for necessário para descobrir a verdade sobre o paradeiro de Ágata. Ele faz um apelo emocionado ao delegado, implorando que ele faça o que for preciso para resolver o caso. O delegado, conhecido por ser o homem da lei na cidade, tranquiliza Caio, ressaltando que investigações como essa demandam tempo e cuidado. Ele assegura ao protagonista que tomaram todas as providências cabíveis e pede que Caio se acalme, prometendo que em breve descobrirão o que realmente aconteceu com a sua mãe. No entanto, antes de prosseguir com a investigação, eles decidem informar o pai de Caio sobre o ocorrido. Caio, desconfiado, rebate dizendo que seu pai, o Antônio, não estiver envolvido nessa história, ele não dirá nada. O delegado, porém, tentando acalmar Caio, pede que eles ajam com calma e evitem fazer qualquer julgamento sem provas. Ele lembra Caio que todos sabem do profundo amor que Antônio tinha por Ágata e que ele mesmo foi testemunha do sofrimento do fazendeiro. Caio então concorda com as palavras do delegado, reconhecendo a razão em seus argumentos. Chegando à casa de Antônio para dar a notícia, o fazendeiro quase cai para trás ao ouvir o que lhe é dito.
ele expressa sua incredulidade e questiona a veracidade da informação recebida. Antônio não consegue acreditar que o corpo de sua ex-mulher Ágata não está no caixão. Ele fica perplexo com essa narrativa inesperada, exigindo uma explicação para o que parece ser uma situação absurda. O delegado Marino então responde firmemente a Antônio, confirmando a veracidade da informação e sugerindo que os restos mortais de Ágata nunca estiveram ali. Uma sensação de mistério e intriga toma conta do ambiente, deixando todos perplexos com o desaparecimento do corpo e ansiosos por descobrir a verdade por trás desse enigma perturbador. Nesse momento, Antônio sente suas pernas fraquejarem ao ponto de quase cair. Incrédulo, ele expressa sua angústia diante daquilo que lhe foi revelado. Com um misto de preocupações e irritação, Antônio adverte a Caio, dizendo que não está mais na idade para brincadeiras e que não se deve brincar com ele. Por sua vez, Caio reafirma a serenidade da situação, assegurando que também está surpreso e que seu objetivo é descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a sua mãe. Revoltado com a situação, Antônio decide tomar medidas imediatas e ordena que o delegado Marino mobilize toda a sua equipe para investigar o caso. Determinado, ele exige respostas o mais rápido possível diante dessa barbaridade. Antônio expressa sua dor ao mencionar que chorou a morte de sua esposa por muitos anos e agora recebe uma notícia tão perturbadora que se torna um verdadeiro pesadelo. Desesperado com a situação, Antônio implora ao delegado para que faça tudo o que for necessário para obter uma resposta. O delegado, diante dessa comoção, inicia a busca por provas e evidências relacionadas ao mistério envolvendo a morte de Ágata. A primeira pessoa a ser ouvida é Angelina, a governanta que era uma grande amiga de Ágata. Angelina, então, admite que sabia da forte ligação entre Ágata e um médico, embora não soubesse ao certo os detalhes. Ela sempre sentiu que havia algo estranho nessa relação, algo que parecia ser uma conexão familiar. No entanto, Angelina enfatiza que Ágata era uma mulher íntegra, que jamais se envolveria em coisas erradas. Pelo contrário, ela sempre foi uma mulher exemplar. Com base nessa informação, o delegado descobre que Ágata teve um relacionamento com um médico que está desaparecido. Esse novo elemento adiciona mais mistério ao caso, aumentando a determinação do delegado Marino e de sua equipe para desvendar os segredos ocultos por trás da morte de Ágata e do desaparecimento do seu corpo. A investigação toma um rumo intrigante, repleto de perguntas sem respostas. Enquanto todos lutam para descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com a mãe de Caio. E então, em uma conversa com Angelina, o delegado Marino descobre que a mãe de Caio pode ter contado com a ajuda de um cúmplice para fugir. Resta descobrir o motivo por trás dessa ação. Com bases nesses indícios, a teoria de que a ex-mulher de Antônio está viva ganha força. No entanto, posteriormente, descobrimos que Irene foi a responsável pelo desaparecimento da mãe de Caio. Tudo indica que a megera fez chantagem para que Ágata desaparecesse sem deixar rastros. Ainda não sabemos o motivo exato, mas até o momento fica claro que a mulher de Antônio não teve escolha.
Irene estava determinada a se tornar a herdeira e precisou eliminar a mãe do protagonista para alcançar seus objetivos. Nos próximos capítulos, Daniel conseguirá encerrar sua briga com Caio, mas isso não significa que ele agirá de forma honesta. Os dois irmãos trocarão ofensas graves após Antônio decidir passar a sucessão para o filho do meio. No entanto, eles chegarão a um consenso quando o herdeiro de Irene prometer administrar a fazenda ao lado do irmão mais velho. O problema surge quando, logo após esse acordo, o advogado faz uma alteração no contrato que prejudicará Caio. O público não saberá exatamente qual é a mudança, mas o advogado da família revelará em voz alta que Caio não ficará nada satisfeito com o que está sendo feito. Daniel pouco se importa com isso e seguirá seu plano, provando que uma das ofensas graves direcionadas a ele pelo irmão era verdadeira. Ele é, de fato, um traidor. Caio rotulará o irmão dessa forma após descobrir que ele aceitou a sucessão da família de bom grado. O Antônio informará a Daniel sobre sua decisão em relação ao testamento. O advogado da família seguirá seu plano revelando como alguém age com interesses próprios e provará que as acusações graves feitas por Caio estavam corretas. O noivo de Graça será visto como um traidor, o que abalará ainda mais a relação conturbada entre os irmãos. Durante essa semana, o advogado começa a questionar o destino de Caio e Petra diante da nova configuração da herança. A notícia chega aos ouvidos do filho injustiçado e ele explode em um excesso de raiva, disparando ofensas contra o irmão em todos os locais. Caio chama o rapaz de interesseiro e golpista, chegando até a visitar a casa de Aline para fofocar sobre a atitude gananciosa de Daniel. Aline confronta o amante sobre as acusações e eles acabam tendo uma briga intensa, chegando a um nível monumental. No entanto, eles acabam se reconciliando no início da próxima semana, mas essa reconciliação é apenas uma brecha para Daniel passar a perna em seu irmão mais uma vez. Irene, nos bastidores, continua agindo sorrateiramente. Ela instrui Aline a aconselhar Daniel a ter paciência antes de assumi-la, sugerindo que ele faça isso somente após assumir o lugar do pai nos negócios. O advogado fica encantado ao ver um falso ultrassom comprado por Graça, acreditando que o feto na imagem é o seu filho. Ele aceita se casar com a loira, sem suspeitar que ela não está grávida dele. Logo em seguida, a Patricinha confirma que está realmente grávida, mas o bebê é fruto de suas aventuras com o delegado Marino. Completamente manipulado, o irmão de Caio desperta ódio, tanto no produtor rural quanto em Aline, que começa a rejeitá-lo. A trama se intensifica com essas reviravoltas e conflitos familiares, criando uma atmosfera de tensão e reviravolta cada vez mais complexa. O destino dos personagens está em constante transformação, enquanto a busca pela verdade e justiça continua a conduzir a história da novela Terra e Paixão. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para que possamos continuar. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para que possamos continuar contando essa história cheia de paixão, mistério e reviravoltas.
Aproveite e compartilhe com seus amigos e embarque nessa trama inesquecível. Obrigado pelo seu apoio e nos veremos em breve com mais emoções em Terra e Paixão.